E aí, tudo bem? Aqui é o professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Nesta videoaula nós conversaremos sobre poema e poesia, um conteúdo que pertence aos estudos literários. Vem comigo, vamos juntos, vai ser bacana. De onde vem a poesia? Essa pergunta que eu me fiz para preparar essa videoaula, eu refaço para você. De onde vem a poesia? E eu não me refiro aqui à inspiração que leva algumas pessoas talentosas a colocarem no papel, ou numa música, ou num quadro, num filme, os seus sentimentos mais profundos. Não me refiro a isso, não. Eu me refiro ao seguinte, a questão histórica, de onde vem a poesia? A poesia vem da Grécia Antiga, pelo menos no mundo ocidental, nós herdamos essa mania, esse desejo, esse gosto por expressar sentimentos por meio de texto dos gregos. Só que na Grécia Antiga, a poesia não era escrita ou declamada, ela era cantada por uma voz ou por um coro. Chama-se esse gênero da poesia, do poema, de gênero lírico. Essa é uma questão técnica dos estudos literários. Os gêneros, você viu numa aula anterior a essa, são lírico, este de que nós estamos tratando aqui, o épico e o dramático. O gênero lírico é chamado de lírico porque lá na Grécia Antiga a poesia era cantada e o instrumento que acompanhava o poeta ou o coro que interpretava o poema que ele fizera, era a lira, aquele instrumento de cordas, em geral associado aos anjos, às questões divinas, mas que estava na mão do Nero enquanto ele incendiava Roma. Se você não sabe sobre esse episódio da história, procure saber que ele é interessantíssimo. O adjetivo lírico acabou por se tornar um sinônimo de poético, pela expressão de sentimentos e pela subjetividade que ele tem. Por isso é que lirismo, sentimento poético, pode estar num poema, numa letra de canção, numa melodia, numa fotografia, num livro, num filme. Nós podemos falar, nossa, esse filme é muito lírico, esse filme é poético, esta melodia é muito lírica ou muito poética. Esse livro é muito lírico, muito poético. Esta fotografia é muito lírica, muito poética. Quando a fotografia, o filme, o livro, o quadro, a melodia nos trazem sentimentos profundos, nos fazem nos reconectar com os nossos sentimentos escondidos. Isso é ser lírico, isso é ser poético. Eu coloquei aqui a imagem de um filme, O Carteiro e o Poeta, que é um filme lindo. Você, se não viu, deve ver, porque vai gostar certamente. E tenho essas imagens todas que, de alguma forma, dialogam com o que está dito no slide. Vamos juntos. De onde vem a poesia? O termo poiesis vem do grego e deriva do verbo poieo, que significa produzir. Que bacana isso, né? Então, a poesia é produzir. Fazer poesia é produzir sentidos, produzir significados para si próprio e para quem está ouvindo ou lendo a poesia. O poema é, então, o resultado dessa produção. Se a poesia é produzir, o poema é o resultado. Talvez a gente comece daqui a definir as diferenças entre poesia e poema, se é que elas existem. Seguindo o caminho histórico, lá na Grécia, a poesia era cantada por uma voz ou por um coro acompanhados por uma lira. Na Idade Média, pontificaram os trovadores, você já ouviu dizer sobre isso? Que eram os poetas da época, só que eles faziam cantigas líricas de enorme sucesso e eram acompanhados por uma viola ou por uma flauta ou pelos dois. A viola que o próprio trovador cantava, a viola, um ancestral do violão, o alaúde. Aí a figura do trovador que eu achei para mostrar para você. A poesia se separa da música no fim da Idade Média e passa a ser uma exclusividade dos letrados, ou seja, a poesia fica restrita a quem saiba ler, porque ela não é mais cantada, ela só é escrita, então só quem sabe ler passa a consumir poesia. E isso começa a afastar a poesia do povo. Comece a pensar nisso, porque é importante. Repare, a poesia passa a ser um objeto de consumo da elite. Aquele grupo pequeno de pessoas dentro de uma sociedade que tem acesso ao ensino, que aprende a ler e que, então, pode usufruir das benesses que só são acessíveis pelo meio escrito. Eu estou falando não só da poesia, mas das leis, da Constituição. Quem sabe ler pode buscar os seus direitos, que quase todos eles estão somente
escritos. Percebeu o rigor dessa classificação? A poesia passa a ser, então, destinada à leitura, não mais ao canto. Com o passar do tempo, o termo trovador acaba assumindo um caráter pejorativo, fazendo com que surja a imagem do poeta. Então, se nós tínhamos o trovador de muito sucesso na Idade Média, depois dela nós temos a figura do poeta, e o trovador vai perdendo significado, vai sendo tratado de forma pejorativa. E, de certa forma, isso acontece até hoje, porque o poeta é valorizado, ele vai para a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, mas o letrista, o autor da letra da canção, que poderia ser também chamado de poeta, não é. Quer dizer, poeta não é o Bandeira, não é o Chico Buarque. Poeta é o Mário Quintana, não é o Caetano Veloso. Poeta é o Carlos Drummond de Andrade, não é o Gilberto Gil. Percebe? Há essa distinção que começa lá no fim da Idade Média. Muitas questões de vestibular tratam desse assunto de alguma maneira, por isso é bom você estar ligado a essas coisas que eu estou lhe dizendo agora. Poema é um gênero textual. Então, o que é um poema? É um texto. Poema é um texto, atenção. É um texto escrito em versos, e esses versos são agrupados em pequenas formas chamadas estrofes. Tá certo? Enquanto na prosa nós escrevemos frases que se agrupam em parágrafos, no poema nós escrevemos versos que se agrupam em estrofes. É um gênero literário, o poema. Os poemas são construídos levando-se em conta a sonoridade e o ritmo das palavras. Não é assim jogar as palavras sobre o papel aleatoriamente. Quem faz um poema pensa também no ritmo que tem esse agrupamento de palavras, na sonoridade das palavras escolhidas, e isso mostra a ligação ainda firme que há entre poesia e música. Funções da linguagem, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Funções da linguagem que predominam no poema são a função poética e a função emotiva. As palavras muitas vezes são empregadas em sentido conotativo. Tem vídeo também sobre denotação e conotação aqui no canal. A métrica, número de sílabas regular de um verso. O ritmo, a acentuação das sílabas. A rima, aquela coincidência da terminação das palavras no final dos versos. E as figuras de linguagem, a literação e a sonância emprestam musicalidade ao poema. Fique com essas questões na cabeça para nós fazermos o que vem a seguir. Agora eu tenho o poema do Gregório de Matos, um poema maravilhoso chamado Buscando a Cristo. É um soneto composto de 4 estrofes, 2 de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos, totalizando então 14 versos. Então esse é um poema que tem uma forma fixa. Qual é a forma do soneto? 2 estrofes de 4 versos, cada uma delas é chamada de quarteto, e 2 estrofes de 3 versos, os tercetos, 2 quartetos, 2 tercetos, soneto, 14 versos. A voz, aliás, eu fiz uma melodia quando eu dava aula em pré-vestibular, eu fazia música para os poemas e cantava para os meus alunos. Tem aqui eu já botei a música que eu fiz para esse poema aqui no canal, se você tiver curiosidade, está aqui o link, vá atrás. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estás abertos, e por não castigar-me estás cravados. A voz, divinos olhos, eclipsados de tanto sangue e lágrima cobertos, pois para perdoar-me estás despertos, e por não condenar-me estás fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vertido, para ungir-me, a vós, cabeça baixa, para chamar-me, a vós, lado patente, quero unir-me, a vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Um lindo soneto religioso do Gregório de Matos, poeta do barroco brasileiro, também chamado de O Boca do Inferno, saberemos por quê no momento devido. Sobre este poema vamos ver alguns recursos estruturais. Em primeiro lugar, os versos. Eu não falei que o poema é um texto composto por versos? Aqui, ó. A setinha está apontando para cada uma das linhas da primeira estrofe. Versos, tá certo?
as estrofes, os versos se agrupam em estrofes. Então, aqui eu tenho uma estrofe, aqui eu tenho outra estrofe, aqui outra estrofe, aqui outra. Cada linha de um poema chama-se verso. Cada agrupamento de versos chama-se estrofe. Muito bem. Perceba aqui um paralelismo. Paralelismo é quando o poeta repete o mesmo termo, expressão, palavra no início do verso. Então, há aqui um paralelismo. A voz, pregados pés, a voz, sangue vertido. Foi? Repare nisso. A voz, pregados pés, por não deixar-me. Repare que esses termos que estão em negrito, pés e deixar e char, são as sílabas tônicas. A voz, pregados pés, por não deixar-me. Esse é o ritmo do poema. E você depois leia com calma o poema e vai perceber que sempre na sexta e na 10ª sílabas há uma força maior de entonação. Esse é o ritmo do poema. Repare nisso, a voz correndo voa braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos. Repare aí que eu botei em negrito algumas letras que representam sons que se repetem. Tem muito isso, tem também muito encontro consonantal com R. É uma intenção do poema, leia-o com atenção para você perceber as intenções do poeta. Essas são as aliterações, as repetições de consoantes, a voz pregados pés por não deixar-me. Aqui há uma alternância de sílabas tônicas e sílabas átonas, de vogais tônicas e vogais átonas, de vogais com timbre fechado ou com timbre aberto. Repare, os e o or, pre e pés. Essa alternância também dá a sonoridade especial buscada pelo poeta. Essa é outra figura que eu me referi no slide anterior. Estão as duas aqui, ó, a literação e a sonância. Vamos contar as sílabas métricas, fazer a escansão do verso. De tanto sangue e lágrimas cobertos. Repare, eu tenho de tanto sangue. Aqui há uma crase, o E final de sangue e o E, conjunção aditiva, se fundem na fala de sangue e lágrimas. Então, conta-se como uma sílaba só, lágrimas cobertos. Então, eu tenho 10 sílabas métricas. A gente conta até a última sílaba tônica. A última sílaba, se for átona, não entra na contagem. E se você for fazer a contagem de todos os versos, você vai encontrar o mesmo número de sílabas, porque o soneto pede um número de sílabas regular. Se eu tenho aqui 10 sílabas, então eu vou dizer que esse poema é um poema decassílabo, ou seja, todos os seus versos têm 10 sílabas métricas. É muito trabalho do poeta, não? Ou seja, a poesia não é só receber uma inspiração e colocar no papel aquilo que foi sussurrado pelas musas, não. Exige inspiração, mas também transpiração. O poeta trabalha muito. Lembre-se do nome grego poiesis, que vem de proeo, que é produzir, é trabalho. Poesia é trabalho. Por isso que os grandes poetas são grandes artífices da palavra. Eu posso citar os dois que para mim são os maiores, Drummond e João Cabral de Melo Neto, espetaculares, porque nada nos poemas desses dois está por acaso, tudo tem uma razão de ser. E por último, o esquema de rimas. Repare que sagrados rima com cravados, descobertos com abertos. Então eu chamo isso aqui de A. Toda vez que eu tiver ados no final, eu vou chamar de A, que apareceu pela primeira vez. Toda vez que eu tiver ertos, eu vou chamar de B. Então eu tenho A, B, B, A. Será que isso repete na segunda estrofe? A, B, B, A. Agora tem o arme no final. Essa terminação não apareceu, então eu vou chamar de C. Irme também não tinha aparecido, vou chamar de D. Aqui repete-se arme. Já apareceu C, D, C. Irme já apareceu, é D. Arme é C. Irme é D. Então nós temos o esquema de rimas AB, BA, AB, BA, CDC, DCD. Esse é um soneto em que nós vimos todas as questões culturais que são envolvidas na construção de um poema juntos e ao vivo. Foi ótimo estar com você mais uma vez no canal. Tire suas dúvidas de letra. Até a próxima. Não deixe de clicar no dedo com o polegar para cima, com a mão, com o polegar para cima. Um beijo. Até a próxima.
Fique com Deus, bons estudos. Nunca